Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não se assuste que eu não vou ler tudo isso aqui. Não se assuste porque se eu ler meu discurso, Josué, eu vou destoar de todas as pessoas que falaram aqui curto e rápido. Eu só queria primeiro começar lembrando a vocês duas coisas. Muitas vezes a gente levanta de manhã e a gente pensa que o mundo está acabando pelo tipo de notícia que você lê. E, de repente, você vai se inteirar realmente do que aconteceu. Não aconteceu as coisas graves que muitas vezes são divulgadas e deixam uma parte da sociedade em pânico. Eu fui para o Japão no final de semana participar do G7. Fizemos mais bilaterais num dia do que outro presidente fez em 4 anos. Conversamos com 10 países e 2 no sábado, 10 no domingo. A perspectiva com relação ao Brasil é muito maior do que aquela, Celso, que a gente teve no primeiro mandato. As pessoas estão depositando muita expectativa no Brasil, muita vontade de fazer reuniões empresariais. Alckmin, eu acho que o ano que vem é sua vez de colocar o Brasil embaixo do braço e sair pelo mundo vendendo os projetos que a gente tem na tentativa de construir parceria. Eu comecei falando da empresa porque eu cheguei da segunda-feira, não fui trabalhar. Fui trabalhar hoje. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessor só dá notícia ruim. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então, a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão, no Congresso Nacional, resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições. E é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que vocês devem ter visto notícias nos jornais, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil quer ajudar a Argentina, o Brasil... Nós queremos a verdade. Mais do que querer ajudar a Argentina, a gente quer ajudar os exportadores brasileiros que exportam para a Argentina. Esse é o dado concreto. A China colocou 30 bilhões de dólares à disposição da Argentina para que os argentinos possam comprar os seus produtos. E não adianta reclamar para mim, para dizer, olha, mas estão comprando produto chinês e não o nosso. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer para dar garantia aos nossos exportadores. Essa é uma conversa que o Haddad vai ter que fazer. Nós estamos conversando, inclusive, com os BRICS, para ver se os BRICS ajudam a gente a ajudar, porque interessa também garantir que o nosso mercado continue exportando bem e cada vez mais para a Argentina. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não voltaria a ser presidente da República do Brasil para ser menor do que eu fui em 2 mandatos. Não tenha ilusão. Eu votei para a presidência da República porque eu acredito que é possível a gente recuperar esse país. Esse país tem que voltar a crescer economicamente, o povo tem que voltar a comer 3 vezes por dia, o povo tem que voltar a estudar. Nós precisamos fazer mais universidade, mais escolas técnicas, melhorar o ensino fundamental, e tudo isso o Haddad sabe. Eu não vejo como gasto,
eu vejo como investimento necessário para que a gente possa ter competitividade a nível internacional. Isso é importante a gente ter claro, porque todo mundo aqui sabe, e às vezes a gente quer fingir que não sabe. Quando eu deixei a presidência em 2010, está aqui o presidente da CNI, ele sabe que a indústria automobilística brasileira tinha uma previsão de produzir 6 milhões de carros em 2015. Nós estamos em 2023, Suplicy, e a indústria automobilística brasileira acho que não está produzindo mais 2 milhões de carros. E nós sabemos que 60% dos carros vendidos no ano passado foram vendidos à vista, porque não tem política de crédito para financiar. E a classe média baixa não está comprando mais carro, porque um carro popular de R$90 mil não é mais popular, já é um carro de classe média. Então, é esse país que nós temos que consertar. Eu estava vendo um dado aqui, Haddad, em 2021, a indústria da construção gerou 377 bilhões de dólares em obras ou serviços na construção e também nas incorporações. Esse valor é 33% menor do que foi reajustado em 2014. 33% menor do que foi em 2014. Se a gente pegar a geração de emprego, é a mesma coisa. Se a gente pegar a massa salarial, é a mesma coisa. Então, o que é que nós temos que compreender? É que nós precisamos fazer uma política industrial, como diria o Celso Amorim, ativa e altiva, uma política industrial competitiva, moderna, que leve em conta os avanços tecnológicos, que leve em conta a necessidade dessa transição energética que tanto falamos, que leve em conta tudo que é novidade, mas que leve em conta se o nosso querido Mário Henrique, o Roberto Silva, dizia que para ter um país forte é preciso ter indústria forte, é preciso saber que para ter um país forte, para ter indústria forte, é preciso ter trabalhadores fortes, ganhando um salário justo e podendo ser consumidor das coisas que ele produz. A terceira coisa que eu queria falar para vocês é que tem muita gente que fala em crescimento de política industrial, desenvolvimento industrial, e relega a um lugar muito secundário o agronegócio, a exportação de commodities. É importante saber que a gente quer que a indústria brasileira cresça, mas a gente quer que a nossa exportação de commodities continue crescendo. A gente quer que o nosso agronegócio continue crescendo, porque é importante a gente ter em conta que o Brasil precisa também de ser exportador cada vez mais de grãos, cada vez mais de carne, cada vez mais das coisas que nós sabemos produzir. E isso não atrapalha a indústria. Até porque, para o agronegócio ser mais produtivo, ser mais competitivo, vai ter que comprar mais máquinas, vai ter que ter mais acesso a ciência e tecnologia. É porque, às vezes, eu vejo as pessoas olhar com certo desprezo a questão da agricultura, do agronegócio, sem levar em conta quanto de tecnologia tem num grão de soja, quanto de investimento genético tem num frango, ou tem num boi que antigamente demorava 48 meses para matar e hoje se mata com 15 meses. Então, é preciso que a gente tenha clareza que o Brasil precisa de tudo. E nós voltamos para fazer esse quase tudo, e nós só temos 1.200 dias de governo, Haddad. Mil Pacheco, por favor, apresse as votações, porque o trem está apitando. Eu acho, Josué, primeiro, a minha alegria de você ser o presidente da Fiesp. Eu acho que a Fiesp, eu que conheci muitos presidentes da Fiesp, desde o primeiro, em 1975, até hoje, e eu posso te dizer uma coisa, a Fiesp precisava de um empresário do teu tipo. Um cara moderno, um cara corajoso, um cara que tem a vida dentro da empresa. Você herdou do teu pai a coisa mais sagrada, como tem que ter caráter. Então, eu acho que os empresários de São Paulo
e os empresários brasileiros vão ganhar muito com a tua presidência. Eu não vou falar aqui da política de juros. Eu não vou falar, porque quando eu era presidente da República, que eu indicava o meu presidente do Banco Central, a Fiesp vivia toda a reunião do cupom, a Fiesp virava manchete de jornal criticando a política de juros. Toda. Então, veja, eu agora não indiquei o presidente do Banco Central, eu já fiz crítica, mas nesse país em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria, um presidente da República não pode nem criticar o presidente do Banco Central, que ele está influenciando na economia. E eu quero dizer aqui dentro da Fiesp, é uma excrescência, nos dias de hoje, a taxa de juros ser 13,75. É uma excrescência para esse país. O país não merece isso. Vocês estão lembrados, na crise de 2008, o papel que o BNDES assumiu na recuperação da economia desse país? Naquele período, enquanto o mundo desenvolvido, Josué, gerou 100 milhões de desempregados, esse país gerou 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Estou assinada a quantidade de bilhões de reais que o BNDES jogou na indústria, porque a gente sabia que era preciso salvar esse país. E a gente sabia que um banco público do tamanho do BNDES, um banco como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, sabe, tem que colocar dinheiro no mercado para o dinheiro girar. Como é que a gente vai fazer sobreviver o pequeno e médio empresário se não tiver crédito? Como é que o empresário vai poder chegar no BNDES e pagar 18% de juros para fazer o quê? Ele está, na verdade, comprando um atestado de óbito. Ele não está fazendo um empréstimo. E vocês tratem de ficar atentos, Josué. Tratem de ficar atentos. Nós estamos próximos a tentar começar a conversar com a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia. É importante vocês saberem que uma das coisas mais importantes que eles querem de nós é que a gente ceda às compras governamentais. E nós não vamos ceder às compras governamentais, porque a gente vai matar a possibilidade do crescimento da pequena e média empresa brasileira. As compras governamentais é um instrumento de política industrial que a gente não vai abrir mão. A gente vai demorar um pouco mais para fazer o acordo, tudo bem. Mas da mesma forma que a França defende, sabe, de forma ardente, muito fervorosa, os seus produtos agrícolas, o seu vinho, nós vamos defender a nossa pequena indústria nessa negociação. Então, eu queria, companheiros e companheiros empresários, companheiras e companheiros empresários, eu só queria que vocês ficassem atentos ao seguinte: nós não temos o direito de errar. Eu vou dizer a mesma frase que eu dizia em 2003. Nós não temos o direito de errar. Qualquer um pode errar nesse país. Nós não vamos errar, porque nós vamos fazer tudo o que tiver que ser feito. Porque, na nossa opinião, o povo pobre, que muitas vezes é tratado com desprezo, é, na verdade, um grande ativo desse país. E que, se ele estiver comendo, se vestindo, estudando, ele vai virar a pequena classe média ou a classe média baixa, que vai virar o grande consumidor desse país. Eu só queria pedir para vocês, ajudem-nos a ajudar vocês. Porque se vocês crescerem, o país cresce, o trabalhador cresce e nós venceremos. Muito obrigado.